Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 demonstrando as capacidades de Delegua para resolver problemas envolvendo JSON. E como eu havia falado no vídeo anterior, nós temos esse desafio aqui, que tem uma estrutura JSON de demonstração e algumas questões que nos pedem. Então, nesse vídeo nós vamos resolver a questão 1. Ou seja, descobrir quem mais recebe e quem menos recebe na empresa e a média salarial da empresa. Ou seja, calcular e imprimir o nome completo dos funcionários com os maiores e menores salários na empresa inteira, bem como o salário médio. Em caso de empate, mais de um funcionário nas posições de maior ou menor salário, imprimir todos os funcionários nessas posições que têm o mesmo salário. E aqui ele dá um formato da maneira com que ele quer que seja impresso. Então, antes de mais nada, vamos pegar isso aqui e demonstrar algumas capacidades de Delegua para ler JSON. Então, em primeiro lugar, o que eu vou fazer aqui é eu vou fazer um dicionário, né? Const dados igual e vou colar o que tem lá. Delegua entende um JSON como um dicionário, basicamente. Então, se a gente só copiar e colar o JSON dessa forma, funciona. Então, eu vou demonstrar aqui, ó. Eu vou escrever dados. Eu vou escrever os dados ao lado. E tá aí. Se eu quiser só escrever os funcionários, eu coloco abre e fecha colchetes e eu ponho o texto que eu quero imprimir. Por exemplo, se eu só quero a parte de funcionários do dicionário, eu ponho dados, abre e fecha colchetes, funcionários. Delegua também aceita essa anotação aqui, que é dados.funcionários, mas ela é menos flexível. E, bom, não dá para ver diferença nenhuma, eu vou usar áreas, que é essa aqui, né? Para demonstrar essa anotação com ponto aqui. E veja que imprime lá. Aqui, áreas é uma lista. Se é uma lista em Delegua é sempre indexada por número. Então, se eu quiser ler a primeira posição, a posição 0, eu posso fazer assim. Dados.áreas, abre e fecha colchetes, e entre os colchetes eu ponho o índice que eu quero acessar a minha lista. E aí, com isso, eu consigo acessar só o primeiro. Se eu quero só o segundo, eu ponho 1. Se eu quero o terceiro, eu ponho 2. Se eu quero o último e eu não sei qual é a ordem, eu ponho -1 e vai imprimir lá. Né? Tanto que se eu colocar -2, né, ele vai imprimir o elemento do meio. Porque quando eu ponho um sinal negativo, ele anda a lista de trás para frente. Ele mostra a lista de trás para frente. Então, voltando ao exercício, né? Quem mais recebe e quem menos recebe na empresa e a média salarial da empresa. Então, eu quero trabalhar com os funcionários. Mas eu quero andar nos funcionários um por um. Para que eu trabalhe com eles um por um, tem diversas formas. Mas uma estrutura de repetição muito boa para usar nesse caso aqui se chama para cada. Que ela é da seguinte forma. Para cada funcionário em dados.funcionários. Tem alguma coisa de paradigma funcional aqui, né? Mas para cada funcionário em dados funcionários, eu faço alguma coisa com esse funcionário. Ou seja, para todo funcionário, para todo dicionário que está dentro do vetor de funcionários, eu vou fazer alguma coisa com esse funcionário dentro desse bloco. Então vamos começar bem simples. Eu vou simplesmente escrever cada funcionário. Escreva funcionário.
ok? E aí eu escrevo cada funcionário. Vamos supor agora que eu quero escrever os nomes de cada funcionário. Eu posso usar essa anotação. Entre colchetes eu coloco um texto e põe o nome. Ele vai imprimir só os nomes. Ou eu posso usar a anotação com ponto de novo, né? Tanto faz. Qualquer uma das duas funciona. E aí eu imprimo só os sobrenomes. Ok? Então, vou no exercício de novo. E eu quero o nome completo do funcionário com os maiores e os menores salários da empresa. O empate eu vou deixar para depois. Eu vou fazer só nome e sobrenome. Então, primeira coisa, eu vou imprimir o nome e o sobrenome. Então, posso até copiar esse aqui, né? Como é que imprime nome e sobrenome? Esse aqui eu troco para nome, ou seja, funcionário.nome concatena com espaço, concatena com funcionário sobrenome. O mais para texto em Delégua, ele concatena, ele junta dois textos. Ao invés de operação de soma, né? A operação de soma ela é para tipo inteiro, né? Ou para tipo número, ou para tipo decimal. Para texto, ela junta ou concatena dois textos. Toda vez que vocês ouvirem esse termo concatenar, quer dizer que você está juntando dois textos juntos. E aí, quando eu faço dessa forma, imprime assim. Ou seja, não é muito diferente do que ele pediu aqui, né? Nome completo é igual nome mais espaço mais sobrenome. Como é que faz em Delégua? Nome mais espaço mais sobrenome. Bem simples, né? O que eu quero fazer agora? Eu quero saber quem ganha mais e quem ganha menos. E a média. Para saber quem ganha mais e quem ganha menos, eu vou criar duas variáveis aqui. Então, eu vou criar uma variável de maior salário, que por enquanto vai ser 0, e var menor salário. E eu vou colocar um valor bem alto aqui. Eu vou colocar, 1 milhão. Porque possivelmente não tem ninguém que ganhe 1 milhão. Tem outras formas de fazer? Tem, mas essa é a mais simples. Vamos supor, por absurdo, que ninguém ganhe 1 milhão. E aí, o maior salário possível é 1 milhão. Aí, bom, o primeiro salário que for menor vai ser definido. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse escrevo aqui, eu vou deixar de lado. Qual que é a forma mais fácil? Colocar um comentário e aí simplesmente não imprimir nada. E eu vou escrever aqui 2C. O primeiro C vai ver se o salário do funcionário é maior que o maior salário já visto. E o segundo C vai ver se o salário é menor que o menor salário já visto. Vou começar pelo primeiro. C, funcionário, ponto, salário, maior ou igual a maior salário. Abre chaves, fecha chaves. Maior salário recebe funcionário ponto salário. E bom, eu até posso copiar esse aqui, né? E aí eu faço para o menor. Se o salário for menor que o menor salário já visto, menor salário recebe funcionário salário. Esse aqui eu vou tirar agora porque eu não preciso mais dele. E eu vou escrever o quê? O maior salário e vou escrever o menor salário.
E vou executar. O maior salário é 3.700 e o menor salário é 2.450. Vamos ver se é isso mesmo? 3.200, 2.700, 2.450, 3.700, 2.750, 2.550, 2.450, 2.450, 2.550, 2.750, 2.500. Então, 3.700 é o maior, que é do Bernardo Costa aqui, né? E o menor salário é 2.450. E tem duas pessoas com 2.450 empatadas. Então, eu vou pegar o nome, var, nome, maior, salário. E vou colocar aqui, isso é um texto vazio. Ou seja, vamos resolvendo por etapas, né? Então, o nome maior salário recebe funcionário. Ops, funcionário, ponto. Podia ter preservado aquele trechinho, né? Mas a gente escreve ele de novo, não tem problema. Funcionário, ponto, sobrenome. E eu vou colocar aqui o nome menor salário. Nome maior salário, o nome menor salário. Eu estou simplesmente no cálculo da comparação, né? Se o salário ele é maior que o maior, eu atualizo o maior salário e o nome do funcionário que tem o maior salário. E no caso do menor, eu faço menor salário, recebe funcionário salário, e nome menor salário, recebe funcionário nome e funcionário sobrenome. E agora eu vou imprimir o nome da pessoa. E eu vou fazer uma coisa bem legal aqui. Eu vou combinar alguns operadores. Eu vou colocar um operador de interpolação aqui, em que eu posso imprimir uma variável no meio do texto. Ao invés de fazer esse maisinho aqui, eu imprimo dessa forma aqui. E tá lá. Maior salário é do Bernardo Costa e menor salário é do Fernando Ramos. Só que o exercício nos pede o quê? Em caso de empate, mais de um funcionário nas posições de maior ou menor salário, imprimir todos os funcionários nessas posições que têm o mesmo salário. A gente pode usar uma lista para colocar todos os funcionários dentro dessa lista de maior salário, menor salário, enfim. Então eu vou criar essas listas aqui. var funcionários menores salários. E a lista vai ser vazia inicialmente. Eu estou fazendo tudo maior, menor, então eu vou colocar em cima. Então nós vamos ter uma lista para os funcionários com os maiores salários e uma lista para os funcionários com os menores salários. E aqui eu vou fazer o quê? Funcionários. Vamos copiar o nome da variável. Se o salário do funcionário é maior ou igual que o maior salário, eu vou adicionar esse funcionário na lista. Então é funcionários maiores salários, ponto, adicionar. Não, não é vetor adicionar. Adicionar funcionário. Eu posso copiar essa construção e usar aqui embaixo. Só que aqui eu mudo para menores. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir a lista dos maiores salários e vou imprimir a lista dos menores. E vamos ver o que vai acontecer aqui. O que aconteceu aqui? O Washington
na primeira execução, era o menor salário. Só que nós encontramos mais 3 pessoas que têm um salário menor que o do Washington. Então o Washington ele deixa de ser uma pessoa com o menor salário. Então a gente não deve imprimir o Washington. É a mesma coisa para o Marcelo. Ele era o menor salário até certo ponto. Até que a gente encontrou o Bernardo Costa, que se tornou o maior salário. Então, eu vou imprimir todo mundo, mas agora o nome não interessa mais, porque quando eu encontro as pessoas com o mesmo salário, eu não preciso atualizar esse nome aqui, porque eu já tenho o nome da pessoa na lista. Então eu vou me livrar disso aqui. Por quê? Porque eu vou imprimir, ó, e o editor ele pega, quando eu apago a variável, ele pega que a variável não existe mais. Então, quando eu tenho o nome na lista, eu não preciso mais registrar o nome do funcionário numa variável em separado, porque eu já tenho na lista. Então eu vou tirar daqui e eu vou tirar daqui. Eu não preciso mais desses dois escrevas aqui, então eu vou só comentar eles. Assim. E agora eu vou fazer o quê? Eu não vou simplesmente escrever os funcionários com os maiores salários. Eu vou verificar se o salário é menor mesmo. O que eu posso usar para isso? Eu posso, no vetor de funcionários de maiores salários, eu posso andar um a um, olhando o salário dele, e se o salário dele for menor, eu imprimo mesmo. Se não for, eu simplesmente pulo. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer um para cada aqui de novo, né? Para cada funcionário de... Eu posso usar de ou eu posso usar em. Tanto faz. Mas eu vou usar em de novo. Para funcionários em funcionários maiores salários. Abre e fecha colchetes. Para definir que eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. E eu vou fazer o quê? Se o funcionário, ponto salário, que eu vou copiar daqui, for realmente igual ao maior salário, aí sim eu vou imprimir ele. Né? Escreva. Vamos pegar a anotação que ele está pedindo aqui já. Ele está pedindo assim, Global Max, né? Então eu vou copiar esse aqui. E vou usar como base. Então, o nome completo, que eu vou usar de novo o operador interpolação. E eu apaguei de novo, então eu vou ter que escrever manual, né? Funcionário.nome, espaço. Ponho outro operador de interpolação. Funcionário.sobrenome. E aqui eu tenho que escrever o salário. Aí tanto faz, eu posso escrever tanto funcionário.salário, quanto eu posso escrever maior salário. Eu vou escrever maior salário. Esses dois, para não dar confusão, eu vou tirar eles para eu fazer um teste bem rápido aqui. Global Max, Bernardo Costa, 3.700. Bom, agora para o menor é só repetir, né? Só que aqui vai ser menores. Para cada funcionário em funcionários menores salários, se funcionário salário for igual ao menor, vamos ver aqui como é que ele quer. Ele quer que eu escreva como global min. Então eu vou só copiar o global min porque o resto é igual. E vou colocar aqui. Global min, funcionário nome, funcionário sobrenome, menor salário. E aí eu imprimo. E aí eu tenho 3 pessoas. Sérgio Pinheiro, Letícia Farias e Fernando Ramos. Eu não preciso mais desse aqui. E eu não preciso mais desse aqui. Falta uma coisa ainda, que é a média. Como é que a gente calcula a média salarial? Bom, a média é a soma dos salários
dividido pelo número de funcionários. Então a gente coloca um contador, var número total funcionários igual a 0. E a gente põe uma soma salários igual a 0. E aqui no para cada do funcionário, que eu já estou indo atrás de todos os funcionários, eu simplesmente ponho as coisas ali. Então, para o caso de soma salários, eu faço soma salários igual a soma salários mais funcionário ponto salário. Tem uma forma mais simples de escrever isso aqui, que é simplesmente o seguinte: eu não preciso repetir o soma salários aqui. Eu posso fazer simplesmente soma salários mais igual funcionário ponto salário. O mais igual, ele simplesmente fala, pega ele mesmo e soma com o salário. Da mesma forma, eu posso fazer número total funcionários recebe número total funcionários mais 1. E eu posso usar o mais igual aqui também, mas eu vou deixar assim. O que eu vou imprimir aqui embaixo? Var média salários recebe a soma dos salários dividida por o número total de funcionários. E aí agora eu vou escrever a média salários, que dá esse número 2731.81818181. Delégua vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas decimais. Acho que nem precisa tanto, né? A gente poderia usar duas. Então, para usar duas, a gente faz ponto formatar. E ele imprime só duas. Bem simples, né? Vamos pegar a máscara aqui para fazer a impressão do jeito que o exercício nos pede. E agora eu vou comentar esse aqui e vou fazer na forma que o exercício nos pede. Colo ali, global AVG e a média salarial. Então eu pego a média salarial e substituo assim. Ponto formatar, né? Que é só duas casas. Apago aquele comentário ali. Apago esse comentário aqui. E vou imprimir. Então é isso para essa primeira parte. Temos um algoritmo que passa por todos os funcionários um a um, soma os salários na variável soma salários, adiciona cada funcionário no número total de funcionários, e se o funcionário tem um salário que é maior que o maior salário já visto, a gente adiciona o funcionário na lista de maiores salários e atualiza o maior salário para aquele salário. E claro, a gente vai ter pessoas cujo salário não é o maior. Então a gente usa este outro para cada, com uma condição C dentro, para apenas imprimir os funcionários que realmente têm o maior salário ao final da execução deste para cada aqui. Da mesma forma, eu faço a mesma lógica, só que para os menores salários. E no caso dos menores salários, nós temos 3 pessoas empatadas. Então eu imprimo as 3 pessoas empatadas. E no final eu imprimo a média. Então esse é o primeiro exercício que eu vou versionar no repositório que vai estar aqui no link da descrição.
Aguardo vocês no próximo vídeo, em que a gente resolve a próxima pergunta do exercício. E é isso, até lá e muito obrigado.